para entrar, não sei o que aconteceu. Que bom que começou. Olha ali o Renato me dizendo que sim, é aluno do MBA. Ó, obrigada, Renato, por estar aqui conosco. Acho que o Hugo Freitas está entrando também. Então, como eu falava há pouco, a gente começa assim, agradecendo a todos por estar aqui conosco, né, nesse encontro 01 do ano de 2022, o nosso grupo de pesquisa. E vamos pedir a vocês também essa anuência, essa concordância, para que, uma vez gravado esse encontro, a gente possa colocá-lo no nosso canal do YouTube e deixar acessível a outras pessoas que às vezes não conseguem estar exatamente hoje, né, nessa quinta, às 5 da tarde, aqui conosco, mas que depois interagem com esse conteúdo e acompanham, de certa forma, esse grupo, que é um grupão, né? O pessoal que chegou antes, eu comentei que quando eu abri a sala, um pouco antes das 5 aqui, entra o Aragon, o egresso do nosso curso acho que 2014, por aí, entrou para dar um oi, para dizer que está se organizando, que segundo semestre ele participa, e eu acho que isso fala muito do que é esse grupo, né, e traz muita alegria, assim, para os nossos encontros, porque é isso, é um grupo que as pessoas se reúnem para discutir temas que estamos estudando, pesquisando, que vai fazer sentido, que vai agregar valor no cotidiano de vocês, mas também é um lugar de conexão, de afetos, de reencontros, né? Enfim, olho para cada um de vocês aqui e daria uma longa história para contar, né? Então, sem me alongar mais até, eu mais uma vez reforço aqui os agradecimentos, né? A Vivian, que trouxe esse tema lá na nossa pesquisa de final de ano e sugeriu e foi rapidamente acolhido. Em especial também a Xana, né, que vai trazer, eu acho que muito aí da sua experiência, da sua prática, deste lugar, né, de alguém que atua na área de pessoas, de RH da Gerdau. Então, sejam todos bem-vindos, eu de imediato passo a palavra para as gurias, e naquela nossa velha forma de funcionar, a gente escuta e vai fazendo pergunta, né? E é livre para levantar a mão e capturar alguma ideia na hora, tá bom? Tá à disposição, então. Então, vamos lá. Por que eu sugeri o tema? Eu acho que a gente vai batendo um papo, assim, né, Xana, e vendo o que faz sentido, assim. Porque, como pessoa, trabalhando na área de pessoas também, né, isso foi uma realidade muito grande. A empresa onde eu atuo, né, é uma empresa do ramo de mercados, então nunca fechou. Pelo contrário, sempre teve muito mais presença, trabalhou-se muito mais. E quando eu vi as pessoas falarem, ai, tá mais tranquilo, assim, aonde? Me digam isso. Ah, eu tô há meses home office. Tá, eu não, né? Então, porque eram 2.800 pessoas, né? E 14 cidades diferentes, cada cidade com um tipo de decreto. Então, me lembro, até hoje eu me lembro direitinho. Tinha um regional que ele estava em 2 lojas, cidades diferentes. Numa cidade veio decreto claramente: as operadoras de caixa têm que usar luvas. E na outra cidade, com menos de 100 quilômetros, em hipótese alguma, operadora de caixa pode usar luvas. A gente brincava, não te confunde, pelo amor de Deus, senão vai dar confusão. Mas isso dito, um pouco mais amplo, né, no caso da empresa, mas também tinha uma área grande, administrativa, grande, em torno de umas 300 pessoas, né, e um perfil de empresa muito de presença, né, presença como uma coisa muito importante, empresa do interior, gestão familiar, então a questão de estar lá com as pessoas era muito importante. E se vinha trabalhando algumas ideias de híbrido home office, mas com muita resistência. De um dia para outro, fomos, né? Tivemos que ir com aquela correria de compra note, de fato todo o processo e acompanhar isso durante esses 2 anos. Assim, foi bem interessante ver todos esses movimentos acontecendo. E ao mesmo tempo, porque eu era gestora do comitê de crise, né? Um dia depois que se deu a correria, criamos o comitê de crise, eu era gestora, então tinha acompanhado todos os processos junto às outras empresas também, né? Trocando figurinha com outros colegas, o que está rolando aí, como é que está acontecendo, lendo bastante. Então, em cima disso, eu vejo que tem muitas lendas urbanas ainda sobre o trabalho híbrido, o home office, as maravilhas que é, os horrores que é, e na verdade é muito mais complexo e mais amplo do que isso. Então, por isso que eu dei a ideia da gente poder conversar, né? Naquele momento nem era a ideia de que eu tivesse que falar, mas a gente poder conversar, então vamos falar, vai ser legal. E eu trouxe, Xana, um breve PPTzinho só para organizar as ideias. A gente pode, de repente, passa para ti, tu conversa um pouquinho, depois eu passo o PPT, aí a gente vai batendo papo, eu não sei o que vocês acham. E tá ótimo.
Pode ser assim. Deixo contigo, então, achando um pouquinho. Bom, pessoal, primeiramente queria agradecer o convite, né, para falar desse tema aí que está tão em alta, um tema tão polêmico, né, nesses últimos dias, assim, acho que a gente está vendo um movimento bem forte do retorno do presencial, né, algumas empresas no modelo híbrido, outras ficando totalmente no teletrabalho, e isso está gerando uma série de adaptações, né, eu acho que quando a gente parou lá em 2020, todo mundo naquele 17, acho que foi 17 de março, vamos todos para casa, ninguém tinha notebook, ninguém tinha cadeira em casa, tinha gente que não tinha mesa em casa, os filhos estavam em casa também, o marido estava em casa, a esposa estava em casa, a gente não sabia nem direito como se organizar, e agora a gente está num momento de readaptação. Né, que então é sair então desse espaço que até então muitas pessoas não conheciam, né, que é a liberdade de estar em casa, de poder às vezes almoçar com os filhos, poder levar filho na escola, né, a gente poder ter toda essa liberdade para uma rápida adaptação agora de voltar para o modelo presencial. E isso causa, com certeza, muitas inseguranças, muitas incertezas. E aí eu sempre falo, até falo bastante ali na Gerdau, né, que é o momento da gente fazer uma escuta muito ativa, da gente ouvir, da gente estar aberto para ouvir as dores de cada um, né? A gente sabe que cada um que está chegando ali diz, eu não tô legal de voltar, não tô gostando, tem várias questões envolvidas, são dores diferentes, né? Então acho que a gente tem que fazer uma escuta agora e ver como é que vai ser. É um momento que é muito tenso, é um momento que é tenso, né? Eu digo assim, como a gente parou lá em 2020, agora também é um momento de tensão. A gente está aí se preparando aí para a retomada na Gerdau das nossas áreas aqui da Rio Grandense, dia 4 de abril. E a gente está fazendo uma série de preparações aí que a gente pode conversar aí ao longo desse bate-papo, o que a gente está fazendo. Tá? Então, mais era uma abertura que eu queria fazer com vocês. Eu vou colocar assim, só uma parte organizada, então, pode ser? Isso, Vivian acha que sim, né? E acho que o Freitas chegou aqui com a turma da Cefaz, que eu acho que também tem uma experiência legal dentro desta área, né? Enquanto uma instituição pública. E enquanto eu ouvia vocês, eu ficava pensando que esse é um tema que faz muito sentido para começo da nossa retomada de grupo de pesquisa, porque se conecta direto com os projetos que estão em andamento. Estou olhando a Andréia aqui, lembrando da Andressa também, né? Então, essas dores e as delícias, elas reverberam dentro da organização, e mais especificamente dentro da área de RH, de gestão de pessoas e no colo dos gestores, com uma outra grande questão que está por trás, que é justamente a transformação digital, né, que o Freitas puxa esse projeto, e também a questão da saúde, né, da promoção da saúde. Olá, Clarissa, seja bem-vinda, Alcides também. Então, Vivian, puxa lá para a gente seguir discutindo. Antes de colocar aqui a apresentação, te ouvindo, eu lembrei de uma parte bem no início, assim, da loucurada da pandemia, né? E a minha gerente de RH olhou para mim e perguntou, tá, e agora a gente faz o quê? Né? E eu disse para ela, não tenho a mínima ideia. Vamos aprender juntos. Porque para mim saber, eu teria que ter pelo menos 125 anos e ter vivido a gripe espanhola já adulta. E como não é o caso, a gente vai ter que juntos construir isso. Então, até assumir essas nossas fragilidades, a gente foi eu acho que isso foi um bom aprendizado, mas foi tudo muito novo, né? Vou botar aqui, então, a apresentação rapidinho. Gente, prometo que vai ser bem rapidinho, eu só organizei as ideias aqui, tá? Não vai ser uma apresentação, é só para abrir os debates. Então, eu coloquei aqui algumas das delícias, né, gente? Quem não, né, pensa de, tipo, tirar aquele escarpão e botar esse fofinho. Quem não viveu isso e quem não, quando pensa em estar em casa, não pensa nisso, né? Quem não pensa nessa imagem, né? Muitas pessoas conseguiram fazer, outros realmente foi só uma idealização, mas poder estar em mais lugares e vivenciar essa possibilidade. Quem não pensa nisso, né? Nos trânsitos caóticos, horas de vida ganha, eu fui num congresso um ano e meio antes da pandemia, onde pela primeira vez uma pesquisa que havia sido feita por uma empresa de hunting que contava entre os 3 principais pontos para o executivo escolher onde trabalhar era trânsito, não ter que estar no trânsito. Olha o quanto é importante, os 3 principais pontos de escolha de uma troca de empresa, né? Mas, e as dores, né? Então, o que aconteceu, né? O trabalho, ele invadiu a vida e muitas vezes sem limites,
né? Que entra a questão de saúde, que a gente vai conversar um pouquinho. Então, realmente entrou feito uma locomotiva na casa das pessoas e sem pedir licença, né? Foi literalmente como você falou, Xana, de um dia para o outro todo mundo se muda e seja o que Deus quiser, literalmente dessa forma. E aí a gente tem essa foto que eu adoro, ela é muito instigante. E aí, em cima dessa foto eu queria que a gente pudesse conversar um pouquinho, assim. De repente até eu vou descompartilhar, ou a gente pode, assim mesmo. Essa foto, assim, quando a gente olha, é delícia ou é dor? O que que vocês acham, assim? Podia ser eu nessa foto aí em 2020. Então, Cíntia, tu que tem mais propriedade para falar, quem sabe puxa essa discussão. Tem os dois lados. Tem a delícia de poder estar junto, de poder, inclusive, amamentar, né? Enquanto está participando de alguma coisa. Mas também tem a dor de estar o tempo todo trabalhando e junto. Tem que conseguir ter a separação. Eu acho que a Cíntia fala do lugar desta mãe representada na foto, né? Ou seja, de uma mulher trabalhadora, né? Com um nenê pequeno. Mas eu penso também que a gente pode aqui no grupo puxar uma outra discussão, né? Que é como que os gestores estão olhando para essa foto? Como que a área de RH está olhando para essa foto? O que que eles veem? Qual é a problemática que está instalada aí? Eu vou dar um passo até mais atrás e quem sabe mais expandido. E as políticas públicas, sociais, como olham para essa foto? O que é possível ver, né? Olhando bem aquela perspectiva ontológica de que cada observador vê o mundo que consegue enxergar, né? Eu acho que a foto nos provoca a uma ampliação ontológica de cada um de nós como indivíduo, mas também como área, como ciência, né? Como compreensão do papel de uma liderança. Enfim, eu tenho certeza que vocês têm outras considerações a fazer, assim, mas dentro das suas realidades, das suas experiências, eu sei que eu tô com muita gente aqui do RH. O que o RH dizia quando olhava uma foto dessas? Eu tenho uma consideração para fazer, apesar de não ser do RH aqui, não ter filhos, Opa, então é um pouco complicado falar de experiências que a gente não viveu, mas assim, eu observei um pouco assim dos meus colegas. Primeiro, boa tarde, pessoal, agradecer ao professor Zé Carlos aí pelo convite. Eu trabalho aqui no Tesouro do Estado, na Secretaria da Fazenda. E, cara, antes eu vivi a experiência do home office em dois lugares distintos, porque antes de trabalhar na Fazenda, eu trabalhava no corporate do Banco Santander. Então, a gente fazia o atendimento das grandes empresas. A gente não atendia Gerdau, porque essas gigantes, Gerdau, Renner, Randon, Marco Polo, tem um atendimento concentrado em São Paulo. Nosso atendimento era local aqui. E foi engraçado isso, cara, porque até foi um choque para mim quando eu mudei para cá. Eu vim para a Fazenda em fevereiro do ano passado, então praticamente vivi um ano de pandemia no Santander. E aí, cara, eu notei essa mudança de cultura nessa questão dos filhos, porque, cara, quando a gente foi trabalhar em casa, né? Primeiro que o banco é uma instituição mais formal, então, assim, já era feio lá tu entrar numa reunião e não tá de camisa, tu entrar numa reunião e tá tomando chimarrão. Então, eu tinha vários colegas que, pô, estavam se virando em vários, assim, para fazer essa administração, porque também, mesmo quem tinha mais capacidade financeira, foi uma época de pandemia que tu não podia ter alguém contratado te ajudando. Então, teve uma galera que também não estava acostumada a fazer essa rotina de cuidado com os filhos, que teve que aprender na marra. E aí, cara, tinha várias coisas, assim, desde o meu colega que pendurou um cartaz dizendo não entre, papai está trabalhando, até o colega que ensinou a criança que tinha a hora da brincadeira, e aí eu tinha um colega que era um casal também, então eles se revezavam, tipo assim, um tem uma reunião importante, vamos conciliar as agendas, passaram a dividir agendas, e quando eu cheguei aqui, a cultura era completamente diferente. Aqui era bonito, tu tá numa reunião e o teu filho sentar no teu colo, era legal, a gente interagia com as crianças e tudo mais, mas também é uma coisa que agora que está nessa discussão forte do retorno ou não retorno e em que escala vai se dar isso, também aqui já deixou de ser uma coisa bonitinha, porque de fato é um assunto que está muito
tá muito em pauta e a gente está num ano de eleição e eu ouvi de um dos nossos chefes aqui que o serviço público tem uma característica particular. Os nossos chefes não são gestores. Os nossos chefes, cara, são o dono da padaria, o Uber, o empresário, enfim, o cidadão comum. E eu faço esse exercício de perguntar para as pessoas, cara, o que tu acha de funcionário público trabalhando em home office? E, cara, vocês podem imaginar as respostas. E então, cara, a gente está em ano de eleição. Então, assim, aqui também tem um outro fator, que não é só a produtividade do negócio, que também é complexa, como é no Santander, como é na Gerdau, tem equipes muito distintas, que trabalham de formas distintas. E aqui, cara, também é complicado tu dar um modelo de trabalho para uma secretaria e não dá para outra. Pô, porque, enfim, tem todo o custo político da coisa, como é em qualquer instituição grande. Mas eu achei engraçado isso, cara, porque hoje, como tá nessa discussão e, pô, quem tá em casa não tá trabalhando como quem tá no home office, a galera começou a mudar. Até os fundos de tela, assim, quem tava em quarto com mais informal, começou a migrar para um escritório, sabe? Que bacana esse depoimento. Bom, acho que a Xana e a Vivian tem questões a trazer, mas depois eu quero comentar alguns aspectos também que o Alcides traz aí, né? Bacana, gente. Então, eu trouxe essa foto mais porque ela, de fato, é questão de quem olha vê o quê. E às vezes, quando a gente vê, a gente conclui, e a gente não tem que concluir, a gente tem que ouvir. Então, a grande questão é discutir, de fato, para essa mãe aqui, se isso é uma delícia, se isso é uma dor, de que forma ela está lidando com isso, de que forma isso pode ser construído para ser o melhor lugar para ela e também para as entregas que ela tem que fazer. Então, o que mostra que uma situação complexa como essa que a gente foi colocado, ela não tem uma só solução, não é uma... Ver e só enxergar uma coisa é o pior dos caminhos, então é essa a ideia. Depende de quem olha e depende do momento de quem olha, depende de quem vive, né? Se é delícia ou se é dor. Aí que é outro ponto que eu trago bastante, a gente ouviu isso muito dentro da empresa, né? Puxei um Aristóteles aqui, a questão do ser social, mas de fato, assim, então a gente ouviu de vários colaboradores em home office, coisas do tipo, não tem mais espaço para ser gente. Forte isso, né? Porque agora a gente só entra, entrega a tarefa e sai. A gente não tem mais aquele espaço onde a gente pode, no almoço, que a coisa acontece, no cafezinho, onde a gente pode se colocar um pouco mais no ser gente. E essa frase de ser gente, nós tivemos bastante turnover na área administrativa, e conversando com outras pessoas de outras empresas, eu ouvi que realmente aumentou muito o turnover na área administrativa. Coincidentemente, áreas administrativas foram aquelas que foram para home office, né? E também para trabalho híbrido. E nas nossas pesquisas de desligamento apareceu várias vezes essa frase do falta de espaço para mais do nosso lado pessoal, mais para ser gente. Então, até essa frase veio bastante também, essa necessidade de estar próximo, né? Vivian, até te interrompendo um pouquinho, né? Ai, que Falando um ótimo, pouquinho já. ali do teu último slide, né? Eu não sei se vocês estão por dentro do novo conceito aí que você está falando, que é a grande renúncia americana. Muito Não, grande. Uhum. não sei se vocês já ouviram falar sobre esse assunto, né? Que a gente está vendo um movimento nos Estados Unidos muito forte das pessoas que estão pedindo desligamento, né? Então a gente vê que é um momento de retomada da economia, né? Que tem um desemprego muito grande e mesmo assim as pessoas que estão empregadas estão pedindo de demissão, justamente por uma busca da qualidade de vida. Então, eu acho que a pandemia, muito mais do que reflexões sobre o trabalho e sobre isso, ela nos trouxe uma reflexão sobre a vida e a morte. Né? E eu acho que essa questão da gente ter ficado muito próximo da morte, né, daquela iminência de estar todo mundo doente, as pessoas estão morrendo, as pessoas próximas estão morrendo, a gente começou a repensar o que a gente queria para a gente aproveitar ao máximo a nossa vida. E aí, acho que é por isso que entra muito essa questão do emocional, da questão social. O que a gente está percebendo na retomada? Por que eu percebo que as mães estão sofrendo muito mais com essa retomada do trabalho presencial do que os próprios pais? Será que não tem uma questão social aí até de maternidade, de paternidade, de papéis? Então, eu acho que vai muito além de uma questão do próprio trabalho. São muitas reflexões que estão por trás disso, né? Com certeza, sem dúvida. Eu ouvi frases do tipo, assim, algumas conversas. E se eu morresse agora? Que vida eu estou levando? Eu morreria numa vida que eu gostaria de estar vivendo? Forte essas questões todas. Então, elas vieram muito à tona. E eu estava lendo esses dias que também já no Brasil já tem um grupo grande também, nessa linha da grande retirada. Então, já começa a aparecer por aqui também fortemente. Então, não é uma realidade só lá e está chegando aqui, né?
A gente já está percebendo uma onda, tá? Assim, na própria Gerdau a gente já está se prevendo, né, que a gente vai ter uma série de pessoas pedindo desligamento agora no retorno presencial no híbrido, tá? Então, a gente percebe que tem pessoas que compraram casas em outros lugares, que se mudaram, né, que mudaram a dinâmica dos filhos, né? Olha, agora meu filho, não quero mais que minha filha seja criada por alguém que eu não conheço, que fica num colégio, eu quero poder ter a criação dele, eu quero poder ficar em casa, e tem empresas que estão proporcionando isso. Então, como que as empresas se tornam atrativas, oferecendo hoje um modelo híbrido, que até 2 anos atrás era praticamente, se ouvia isso em empresas de TI, né? Empresas do tipo Google, a gente ouvia se falar muito do trabalho híbrido, do trabalho telepresencial, enfim, e hoje é uma realidade que o híbrido também já não está mais agradando, né? Então, como que a gente vai se adaptar, como os RHs, como os gestores vão se adaptar para suprir as novas necessidades dos nossos colaboradores? Exatamente. Talvez Esse vocês devem conhecer. hashtag aqui está endereçado ao trabalho da Andressa, que talvez depois veja também aqui a gravação, que tem a ver com a pesquisa sobre evasão de talentos, né? A evasão de talentos, ela nesse pós-pandemia, não é só por aquela linha clássica da sociedade do conhecimento, de buscar mais oportunidades. Ela hoje se move também por esses aspectos que vocês estão trazendo, né? Ou seja, um reposicionamento da realidade individual e das escolhas individuais, né? Fecho meu parênteses aqui, mas eu acho que tem muito aí a discutir da relação disso, como a Xana trouxe, com evasão de talentos. É muito importante. Eu estava assistindo, não sei se vocês conhecem o Pato da Mercer. Alguém conhece ele? É um consultor sênior, ele tem 78 anos, se não me engano, está atuando na Mercer ainda. Ele é um máximo, ele é o máximo. E ele falava numa live, esses tempos que eu participei, dizendo assim, se alguém pretende contratar um desenvolvedor da área de TI e tem a intenção que ele sente, ele até brinca, bunda cadeira num escritório, você está louco. Porque esse profissional ele se tornou uma commodity mundial. E ele trabalha com remuneração, ele custa, ou ele recebe no mercado $10 mil, em média, ponto. Se ele tiver um bom inglês, ele pode trabalhar de qualquer lugar para qualquer lugar do mundo, e a maioria tem um bom inglês. Então, acabou. Então, se alguém sonha, alguma empresa sonha em ter um cara desse sentado na frente da sua cadeira, ou ele vai ter que pegar os ruins, ele falou bem claramente, aqueles que não têm talento, ou vai ter que pagar $15 mil. É simples assim, não tem outra alternativa. Então, isso é legal, desafia as empresas a repensarem um pouquinho, né? Gente, passando rapidamente aqui também, não vou me alongar muito em papel aqui, mas algumas questões que eu peguei, né, de que durante a pandemia 8 milhões de pessoas passaram a laborar nas suas residências, né, que uma pesquisa que a Oracle falou que 87% das pessoas apresentaram, né, algum problema de aumento de desconectar do trabalho, o estresse que isso leva, né, uma pesquisa da LHH também com várias pessoas, 38% das pessoas falando que se sentiram afetadas de alguma forma por estresse, né, 32% que tiveram uma piora da sua saúde mental, ou seja, para as pessoas reconhecerem que tiveram uma piora da saúde mental, isso é grave, né, e a gente fala agora um pouquinho também do futuro do trabalho. Então, foi feita uma pesquisa pela essa Ipsos, que é o maior instituto de pesquisa de mercado aqui do Brasil, e 65% das pessoas gostaria de manter o híbrido flexível, mas os que não gostariam, por que não gostariam, né? Então, 58% porque tem saudade dos colegas, isso que a gente falou agora, 40% que não se sentem engajados a ficar em casa, 38% dificuldade de produtividade doméstica, estando em casa, né? E 5% porque estão exaustos, que é aquele caso que a gente mostrou, assim, o dia inteiro, né, sendo invadido pelo trabalho. Estou passando rapidinho para não parar muito aqui, mas... E o que eu vejo disso, assim, pessoal, e na prática nossa lá? O futuro será de negociação, de criação conjunta entre empregados, equipes, empresas, visando a melhor relação de valor para todos. Se a gente não botar na mesa o que a gente vai construir juntos, não vai, literalmente assim, não vai rolar, né? Vai ter que todo mundo sentar junto e ver o que serve para cada pessoa, em cada situação, nessa escassez de talentos que a gente tem. Eu até acho que eu vou discutir, tem mais um pouquinho, mas eu vou conversar em vez de ficar mostrando para vocês, quero ver a carinha de vocês. Então, nossas preocupações lá foram também agora a parte, até mesmo trabalhista, esse é um grupo de RH, mas tem a parte trabalhista mesmo, pegando, né? Então, a gente, de início, já fez um aditivo de contrato, deixando muito claro o que a gente ia fazer. Então, o que nós estaríamos
imagino no Gardal, com certeza também fizeram, né, Xana? O que a gente estaria dando de cadeira, note, protetor de pés, né, de mãos, e orientando, colocando ali quanto que a gente iria pagar de internet, quanto que a gente iria dar de vale alimentação também. Discutiu muito internamente, vai dar vale alimentação, não vai dar, ele está em trabalho. É como se ele estivesse, mas essa discussão foi longa, não pensem que foi fácil internamente, assim, né? Tem uma parte onde eles foram orientados também a fazer pausas, a não trabalhar além da conta, a fazer pequenos movimentos ergonômicos, a avisar a qualquer adoecimento ou qualquer coisa. Essa parte formal de escrever esse contrato foi muito fácil no nosso jurídico. A parte de entregar os equipamentos, etc., não foi fácil, foi custoso, mas aconteceu com uma certa tranquilidade. Mas a parte de garantir que as pessoas de fato cumprissem os seus horários, fizessem as pausas, a gente disponibilizou ginástica laboral online durante 6 meses. Depois a gente desistiu, porque era coitada da mulher sozinha. Literalmente na tal da aula. Tentamos inicialmente a gravada, faça a hora que você tiver disposição, que você estiver se sentindo tenso. Ninguém acessava, a gente tinha um controle de acesso. Mudamos para dois horários no dia, online, síncrono, para ela poder brincar com as pessoas. Levamos ela para dentro do Pautas com o Presidente, foi uma reunião nova que a gente criou, para poder estar mais perto assim, com as lideranças, junto com o presidente da empresa, apresentando resultados, desafios, etc. No dia da pauta todo mundo fez, né? Depois não fez mais. Então eu queria ouvir a Xana, essa outra parte, que é realmente tentar levar a saúde para as pessoas. Como é que foi a dificuldade de vocês lá? Muito parecido, tá? Vou te colocar assim que muito parecido, né? A gente teve aí essa parte aí de vamos para casa, né? Cada um leva a sua cadeira. Parecia uma mudança, né? Vamos pega a sua cadeira, vai para a sua casa e espere, né? E a gente achou que em 15 dias ia estar tudo normalizado. Então, eu brinco, né, que o RH trabalhou muito nessa pandemia em coisas diferentes, né? Eu, por exemplo, acho que eu nunca li tanto sobre legislação e decretos. Né? Então, era uma coisa assim, uma loucura, cada dia mudava uma coisa e muda tudo e organiza tudo e bota a placa e não bota a placa. E as pessoas também, numa necessidade que a gente via de um adoecimento mental de todo mundo, coletivo, né? Porque era de todo mundo, com todo mundo que tu falava era um momento ruim. E a empresa começou a oferecer. A gente tinha também, todo dia de manhã, a gente tem um momento lá que a gente faz uma de saúde mental, que tem uma yoga. Ninguém vai. Ninguém vai. Chega assim, a gente entra lá, fica com pena da pessoa. Então, ao mesmo tempo que tem um pedido e que a gente vê que tem uma necessidade, a gente não sabe se tem uma questão de priorização, e até isso eu falo para os gestores, né? O quanto vocês também estão disponibilizando tempo para os colaboradores de vocês pararem, fazerem essas pausas, se permitirem fazer essas questões. Porque não adianta a empresa ter 800 mil coisas se o próprio gestor não embarca nessa ideia. E não acredita que isso é importante. Então, não adianta. Então, agora a gente está fazendo também, a gente está com uma retomada bem grande agora, a gente chamou o programa de reconexões, que é uma reconexão com a empresa, porque a gente percebeu que as pessoas perderam o propósito. Né? Não tem mais identificação, não tem mais aquela coisa do vestir a camisa, é um vestir a camisa diferente, é um propósito diferente. Então, a gente vai ter que fazer uma reconexão com a empresa, e isso vai exigir, claro, e não é de um dia para o outro, se a gente ficou 2 anos em casa, não é de um dia para o outro, que a gente espera que as pessoas façam essas reconexões de um dia para o outro também, de como que a gente vai fazer isso, como que a gente vai trabalhar a saúde mental. Então, a gente está pensando em fazer grupos de maternidade, né? A gente percebe que as mães estão muito afetadas para voltar, são as mais resistentes nesse momento. A gente vê um outro movimento que são os dos pais de família que estão loucos para sair de casa, né? Que tipo assim, não aguento mais aquela muvuca, quero sair, quero para minha rotina de trabalho, enquanto as mães num sofrimento, né? Do tipo, agora eu vou ter que perder. Nós ficamos em Sapucaia, né? A maioria do nosso pessoal não mora em Sapucaia, então tem uma questão de fretado, de pegar ônibus, sair muito cedo de casa, volta muito tarde, não convive com os filhos, e é uma realidade. Então, eu acho que tem toda uma questão, sim, que vai precisar ser trabalhada. A gente está com um grupo de saúde mental, a gente está com uma equipe, a gente tem hoje uma gerência de saúde mental dentro da Gerdau, trabalhando justamente esses pontos específicos. Só que sem adesão da gestão e as pessoas entendendo a importância, vai ser só mais um papel. Não vai ser mais nada que a gente vai poder fazer em relação a isso. Eu queria só aproveitar.
Eu tenho uma curiosidade com relação a isso. Bom, até aproveitando essa tua fala, a questão institucional ali, eu li rápido ali o slide dos motivos para o retorno ao presencial e da galera que quer voltar, né? E eu não sei se estava ali, mas eu ia comentar que, para mim, esse ponto da comunicação institucional é um dos principais, cara, porque já é difícil tu ter um gestor. Tem que ser um gestor bom, que consiga filtrar a mensagem e passar para a sua equipe o engajamento e o que a instituição está querendo. E em casa, isso ficou muito pior, principalmente, cara, eu vi assim, no exemplo, a galera que estava mais tempo, que domina muito a sua ferramenta de trabalho. Porque aí o cara chegou em casa, a produtividade dele aumentou e ele ficou fazendo o trabalho dele ali. Mas, cara, esse cara está muito desconectado do que a gestão da empresa está pensando. E o motivo, assim, que eu gosto de estar no presencial, pelo menos que seja 2 vezes na semana, é essa parte, porque realmente eu peguei aqui um período de 100% presencial quando eu estava entrando na empresa. Então, tipo, cara, na empresa, na Secretaria da Fazenda, e tu não sabe direito quem são as pessoas, tu não tem essa conexão, aquela conversa de corredor. E, cara, na conversa de corredor tu consegue ver um pouco da visão da instituição e o próprio comentário do teu chefe. Mas, enfim, a minha dúvida era em relação a essa questão da saúde, porque aqui a gente tem também ginástica laboral. Eu estava até perguntando para meu colega aqui se isso ainda existia, porque eu movi os e-mails para o lixo. Porque, cara, vinha toda hora e ninguém vai, realmente. Eu até brinquei, um dia eu brinquei com meus colegas do grupo, cara, vamos fazer uma surpresa pro professor, vamos entrar 20 pessoas lá para ver o que ele vai, como é que vai ser a reação do cara. Porque o cara deve estar lá sentado numa bola, sem fazer nada. E a minha dúvida é a seguinte, como é que é discutido isso entre gestores de RH? Porque, apesar da ginástica laboral não colar, no meu exemplo foi assim, eu tenho alguns amigos que melhoraram muito a saúde física, porque, cara, eu tenho mais tempo, então eu consigo, quando eu estou em casa, ir na academia de meio-dia e no fim do tempo me sobra tempo para praticar mais algum esporte. Como é que é essa questão de incentivar, por exemplo, diferente de eu colocar uma aula de yoga, um gestor de RH, eu deixar o meu funcionário escolher o que ele quer fazer. Cara, tu tem mais tempo aqui na tua rotina, ó. Tá? Pega esse tempo, velho, é importante tu fazer atividade física. O que tu gosta? Sei lá, vai fazer boxe, vai correr na Redenção, vai fazer alguma coisa. Eu não sei se tem algum aspecto de saúde também que a empresa tem que ter isso, porque, claro, na ginástica laboral é alguma orientação, eu imagino que tem alguma legislação que a empresa tem que fornecer isso durante o horário de trabalho, né, para que a pessoa não fique tanto tempo, mas existe essa janela, isso é discutido, assim, para que o cara, eu sei que o Gympass, esse entrou muito forte em várias empresas, assim, como forma de incentivo, mas eu não sei como é que isso está sendo discutido. Eu estou aqui dando uma olhada nas falas, eu acho que tem a Eliane para comentar, a Georgiana e a Vivian. Podemos manter essa ordem? Mas quem sabe alguém já dá um retorno dessa pergunta dele, que eu acho que é importante, senão vai se perder um pouco. Ok. Acho que de repente a Vivian ou a Shana poderiam comentar e depois, porque às vezes é comentário, senão elas não vão lembrar das perguntas. Tá certo, valeu. Quem pode falar, a Shana ou a Vivian? Posso falar. A ginástica laboral nós tínhamos já no administrativo presencial, então achamos importante levar ela para o home office. Um dos pontos era, de fato, as pessoas poderem se mexer um pouquinho, dar aquela quebrada, para realmente não ficar tantas horas, e até realmente a questão ergonômica mesmo. E também, o nosso objetivo era ser um momento das pessoas se enxergarem. Quando ficou no síncrono, mano, aí, também tô, fazer uma brincadeira, dar uma quebrada, uma coisa mais... Ninguém achou que eles fossem se alongar tanto, mas que eles fossem se enxergar, brincar, ver, e ser um momento de relaxamento naquele estresse todo, né? A questão de promover a saúde, a gente tem uma área de comunicação, eu brinco, com a graça de Deus, em fevereiro eu consegui uma pessoa maravilhosa em comunicação, fevereiro de 2020, então a gente conseguiu realmente ter uma comunicação muito ativa, desde a parte física, para cartaz, com loja, com e-mail, com podcast, com tudo que a gente podia fazer nesse sentido. Então, a gente estimulava, mas como a empresa menor, ela não tem verba para promover esse tipo de coisa externa, assim, não tinha dinheiro realmente para contratar de Gympass ou qualquer coisa. Então, era realmente muito mais na linha. Parte de alimentação, você está em casa, a tendência é toda hora na geladeira, não faça isso, pense bem, troque por fruta. A gente nessa linha, a gente vai muito mais na linha de comunicação daí. Eu não sei como é que é a Shana Gerdau, que é uma empresa grandona, como é que isso funcionava.
Eu acho que na Gerdau, por a gente ser uma empresa industrial, né, um modelo de empresa industrial, isso é um pouco mais complexo, né? Então, hoje, assim, é difícil responder essa pergunta. Porque a gente dá várias ferramentas, né? A gente tem o benefício do Gympass, que a gente pode usar nos benefícios flexíveis. A gente tem a questão, a gente tem uma academia dentro do próprio polo ali da Gerdau, que agora está fechada, mas a gente acha que em breve vai estar reabrindo. A gente oferece isso. Dentro do nosso refeitório, a gente tem uma linha de pratos lights. Então, todo um cuidado a gente oferece para os colaboradores. Mas a gente percebe que nem sempre isso é usado, né? Usufruído, né? E aí é uma frustração para o RH, posso te dizer isso, que a gente pensa com tanto carinho, a gente vai lá, a gente monta, a gente vai lá, briga com o diretor, diz que a gente precisa, que a gente quer, faz o investimento e os colaboradores não utilizam. E aí eu me pergunto muitas vezes, né, se é uma questão que a gente tem alguma gerência sobre, né? Porque a gente fez uma pesquisa na Gerdau ano passado de saúde mental com todos os colaboradores do público ali, das áreas que eu atendo. Qual foram as médias mais baixas, tá? O pessoal não toma água. O pessoal não para ir no banheiro. Né? Então, como que eu vou lá pedir para a pessoa fazer um exercício ou ter tempo de ir na academia se ela me diz que ela não está conseguindo tomar água? Né? Então, eu acho que o buraco é mais embaixo. Eu acho que assim é uma questão cultural, é a gente fazer uma mudança de cultura, né? Do que a gente está esperando dos nossos colaboradores. Porque quando a gente vai lá e cobra meta, e cobra resultado, e cobra um PD bem desenvolvido, né? E a gente quer alcançar o resultado, a gente vai olhar esses resultados, mas a gente não está olhando tudo que está ficando sacrificado para trás. Né? E quando a gente, colaborador, fala, eu tenho que sair mais cedo porque eu tenho horário na academia, ou eu tenho que sair porque eu tenho que buscar meu filho no colégio, independente, o gestor já olha com uma cara feia. Né? Então, eu acho que é uma questão de cultura. Então, mesmo que nós do RH proporcionemos mil coisas e façamos mil coisas para que as pessoas tenham esse momento, se não houver uma mudança cultural, não vai adiantar nada. Né? Não vai ser pandemia, não vai ser mais uma guerra de Rússia e Ucrânia, não vai ter nada que vai fazer com que a gente mude. Tem que vir de dentro, tem que vir uma mudança realmente do que a gente está acostumado a fazer. Valeu, obrigado. Vamos ver ali as mãozinhas. Valeu, Vivian, Xana. Eliane, por favor. Na verdade, eu ia colaborar. Eu sou psicóloga e consultora e trabalho bastante com atendimentos individuais ou grupos, enfim. E uma das demandas que direto eu tenho atendido são mães. E ao ver a foto, e depois a Xana comentou também, né, do quanto as mães estão em sofrimento, eu tenho percebido muito isso, assim, do público que eu tenho atendido, as mães não querendo retornar ao trabalho. Aquele período de adaptação da criança e da própria mãe na escola está muitíssimo mais sofrido para essas mães, né? Então, o quanto está impactando essa proximidade, num lado, a princípio, benéfico, mas o quanto está também gerando um sofrimento para elas nesse sentido de poder retomar a vida anterior. Né? Então, a vida do trabalho, enfim. Então, mais um ingrediente aí para a gente poder pensar o quanto a proximidade também gera esse dano, né? E o quanto a gente tem que olhar isso, porque não é só o processo da pandemia, ou só o processo da maternidade. Mudou tudo, né? Mudou a forma de se olhar. Então, era mais no sentido de colaborar. Não, e aí vai ao encontro que a Patrícia colocou no chat, a dor do retorno agora, né? O que antes era uma utopia, a gente viu que era possível trabalhar remoto, e aí agora tem que voltar, ou tem que ficar no híbrido, né? Mas é interessante. Georgiana. Oi, gente. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. Prazer ver a Vivian falar também, que eu já conheço. Não, me chamou muita atenção o Alcides falando ali dos grupos de ginástica, né? E eu pude perceber, assim, eu trabalho com projetos, né? Um funcionamento um pouco adolescente, assim, até nós, adultos. Sabe aquela coisa do adolescente, do grupo, que se o grupo todo vai para lá, nós vamos tudo para lá. Se todo mundo está usando uma luzinha na câmera, eu também vou botar. Então, acho que foi meio que uma adaptação nesse sentido, né? E aí aconteceu esse funcionamento, assim, pelo menos nos projetos que eu vivencio, a gente se deparou muito com isso, com alguns comportamentos, uma repetição de agrupamentos, assim, as pessoas tentando se agrupar tudo com a mesma linguagem, vamos todos naquela linha, tipo, para se firmar, para se sentir mais seguro, né, dentro do contexto. Isso foi um ponto. E o outro ponto, assim, como a gente trabalha com esses projetos, a gente
a gente começou a funcionar com salas virtuais, né? Para os projetos acontecerem, mas uma sala, engraçado, que é uma sala que tu entra, parece que tá no projeto, tá na empresa. Então, e estabeleceu regras, né? Então, a gente tinha, por exemplo, a sala do cafezinho, a sala que é para sair, eu quero sair da sala de projeto. Então, eu vou para a sala de reunião. Então, tem a sala de reunião A, a sala de reunião B, a sala, tem nomes, as salas, dependendo dos projetos, né? E aí vai para as salas, porque tem, e volta para a sala de projeto, onde está todo mundo. E aí se estabeleceu algumas regras para se comunicar, né? E um contexto tinha isso, tinha a sala da descompreensão, que eles chamam, né? E aí a gente pega e vai para a sala de descompressão, tipo assim, ó, sair, não quero falar nada, quero conversar, quero bater papo, quero contar o que aconteceu comigo e assim. Então isso foi bem legal, assim, foi, eu vejo que está sendo uma vivência boa. E em relação, assim, bem legal os slides ali, vendo a foto, né? Eu, particularmente, eu trabalho muito também remoto, assim, mas agora é uma invasão total, né? Totalmente remota, é o dia inteiro e parece que tu fica naquele contexto e tá sempre na tua casa, né? Mas a sensação é realmente uma mistura com a coisa do... Porque eu me sinto uma mãe muito presente com meu filho, mas eu tinha, assim, momentos de muita qualidade e eram aqueles momentos. E hoje em dia, a sensação que eu tenho é que as culpas aumentaram, porque eu tô em casa, eu tô vendo mais certas coisas e aí eu fico assim, eu não posso deixar de atender e é o meu filho e aquela coisa... Sabe? Então é complexo isso aí, gente. Leva a gente realmente para terapia, assim, para a mulher tá sofrendo mais, eu vejo esse contexto, assim. Não sei do voltar para mim eu não tenho muito essa realidade, porque o trabalho vai continuar assim, pelo que eu tô vendo no meio que eu trabalho, mas em compensação, essa invasão, assim, bem forte. Georgina, essa questão da sala do cafezinho, da conversa, pegou, a galera utiliza? Porque eu lembro assim, lembra daquela experiência maravilhosa que a gente teve no home office, que era o happy hour virtual? Cara, aquilo era uma tortura, velho. Teu chefe te convidava, tu tava louco para reunir com a família na sala, e aí tu tinha que ficar lá tomando cerveja das 6 às 7 no home office, no... Esse contexto, eu te diria assim, ó, nos lugares que eu estou vivenciando, as pessoas estão respeitando muito o horário de serviço para não passar, né? Então, eu, particularmente, eu tenho um negócio, eu também tento proceder assim com as pessoas que trabalham comigo, tá? Não passar o horário. E também inserir essas atividades, inclusive de assimilar certas competências, que nem a Shana falou, né? Que assimilar certas competências são importantes no horário de trabalho. Então, por exemplo, se a pessoa ela trabalha das 8 ao meio-dia, da 1h45, da 1 e pouco, é aquele horário, tu entendeu? E então a gente nos projetos também tenta funcionar assim. Então, às vezes, quer ver uma coisa, sei lá, ou uma palestra, ou alguém que vai falar, ou alguma coisa específica, acontecer nesses horários, sabe? Então, porque realmente, às 6 horas, o dia inteiro, um monte de coisa, aí tu vai continuar no computador, fazendo happy hour, conversando, então, uma coisa que não, né? Então, eu também não vivenciei essa coisa de happy hour depois, mas quando as coisas, as reuniões às vezes se estendem, a gente sabe disso, né? Mas o ideal é cortar, Tanto né? que, felizmente, morreu essa ideia, né? Eu acho que precisou de uns 2 para os caras verem que era horrível. Eu participo de projetos que tem salas, tem essas salas de descompressão, e tu vai lá e tu bate papo mesmo. Tu levanta, toma teu café, traz a tua água, dá risada, conta outras coisas, assim. Aí meio que todo mundo no só horário se de solta trabalho. na câmera. Bacana. Acho que é a Vivian ali que estava com a mãozinha levantada, mas eu participei de uma mesa redonda com uma gestora da Dell, e ela tem uma prática semelhante, só que ela foi nos grupos de projeto, ela cria grupos no WhatsApp, e aí ela cria 2 grupos. Um grupo para conversas das mais diversas possível, livre, onde ali pode brincar e tudo, e um outro grupo profissional. E ela disse que funciona bem, né? Então, porque ali participam naquele de projeto pessoas do mundo inteiro, com culturas totalmente diferentes, e naquele outro também, só que ali as pessoas ficam à vontade de dar bom dia, boa noite, mandar emoji, etc. Mas essa questão que o Alcides trouxe do happy hour é engraçado. Fala, Vivian, desculpa te... Imagina, a gente fez uma cartilha, claro, né? Cartilha até a pessoa pode ler e usar ou não, mas a gente fez uma cartilha, mandou para as pessoas. Eu vou botar rapidamente aqui de novo, só passar rapidinho. Aqui, passou, gente? Aqui, deixa eu ver. Então, esse aqui apareceu alguns cuidados? Apareceu. Uhum. Então, isso a gente mandou para todas as pessoas, né?
para o gestor, então, dizendo claramente, ó, né, abdique de interrogar o que as pessoas estão fazendo e passe a questionar o que elas estão entregando. Um bom gestor de equipes em home office deve coordenar adequadamente os prazos de entrega para garantir que os objetivos sejam atingidos. Faça reuniões de alinhamento. Clareza sobre disponibilidade de horários, sua gestora, de cada membro da equipe. Estar disponível para conversas além da tarefa. Só que todo mundo recebeu igual. Então, se eu recebi isso aqui, eu posso saber. Então, é isso que estão cobrando do meu gestor. Então, se ele não estiver fazendo, eu posso cobrar também, já que o RH está dizendo que é assim que ele deve se comportar a princípio. Para as equipes terem uma reunião de alinhamento, né, entre os colegas, a gente também passou, e que as pessoas pudessem criar, então, espaço de trabalho, buscando um pouco de isolamento dentro de casa, né, que elas pudessem tentar fazer alguns contratos, tipo aquelas pessoas que você falou, um casal, que um ficava em reunião, o outro cuidava do filho, então, de criarem contratos, de tentar estabelecer alguma rotina dentro de casa, de pausas, movimentos, de jornadas, de tentar, dentro do possível, não misturar tanto a rotina de trabalho com a rotina da casa. Então, isso a gente mandou para as nossas pessoas todas que estavam em home office. O que isso nos ajudou? Pelo menos a gente criou um canal que eles meio que vinham reclamar, tá? O que era bom. Então, eles ligavam lá para o RH ou para a área de comunicação interna e diziam, olha só, sabe aquela cartilha? Meu chefe não está respeitando. Meu chefe está me mandando WhatsApp às 10 da noite. Meu chefe marcou não sei o quê. Olha só. Isso nos ajudava a, pelo menos, a continuar abordando. Em algumas situações, eu fui direto. Fulana, vem cá. Não para de receber reclamação tua aqui. Isso não é possível. Ah, mas é que eu me lembrei nesse horário, daí só para mim não me esquecer. Eu disse, então tu mandou o macaquinho no teu ombro, pro ombro do outro, para te não esquecer. Anota. E amanhã de manhã tu fala. Porque se tu mandar nesse horário, para quê? Para ele ficar preocupado sobre isso durante a noite, não adianta nada. Então, isso a gente usou, a cartilha em si é só um papel, ou só um e-mail. Mas ela serviu para eles entenderem, tipo, então se a gente for lá no RH falar sobre isso, tá acordado que isso não deve estar acontecendo dentro da empresa. Então, para isso que nos ajudou um pouquinho. Só para compartilhar isso, essa prática. Outra coisa que a gente criou aqui na Gerdau que foi bem legal, que é um programa que a gente tem que se chama Mais Cuidado. Que foi bem bacana, que é um 0800, tá? Que as pessoas ligam, e lá elas têm atendimento jurídico, psicológico, social, até de pets, tá? Então elas podem ligar para lá e tirar suas dúvidas, elas passam por um acompanhamento, a gente fica sabendo que elas estão nesse acompanhamento. A pessoa está precisando de tantos acompanhamentos, a gente oferece 5, 6 sessões com psicólogo para essa pessoa. Isso funcionou muito bem. Tá, funcionou muito legal mesmo, o pessoal super aderiu, gostou, tá, sentiu que teve um retorno. Então, essa prática aí é uma prática que eu acho que realmente pegou, essa pegou. Eu acho que a Clarissa levantou a mão e depois a Andréia, ou vice-versa? Pode ir, Clarissa, pode ir. Não sei qual é a ordem também. Claro. Fala, Clarissa. Tá. Boa tarde. Tudo bem? Não, enquanto se discutiam alguns pontos, uma coisa que eu fiz algumas anotações aqui, né? Mas assim, especialmente começando a falar da minha realidade do Banco do Brasil, como o home office afetou o número de, digamos assim, a disponibilidade que a gente tem que ter em relação às demandas de reuniões, de acionamentos, de qualquer coisa, na medida em que as diretorias perceberam que a gente, em função de poder fazer uma live, se passa a ideia de que a gente pode estar disponível a todo momento. Então, o número de reuniões ele aumentou consideravelmente, né, com essa questão do home office, e as demandas também, na verdade, o trabalho ele se tornou mais acelerado do que era antes. Então, além da atenção com que a gente tem que lidar, né, com todas as pessoas em relação ao cumprimento de metas, a gente também teve essa maior exigência de tempo em relação a compartilhamento de estratégias, discussões e tudo mais, coisas que não fazíamos anteriormente. E quanto à foto, ali uma reflexão que eu queria trazer é o seguinte, aquela foto que tá a mãe com o bebê, né, é o quanto esse fato de repente, a mãe estar presente com o filho mais tempo, pode fazê-la repensar sobre a importância do filho, né, na sua vida.
e a partir daí tomar novas decisões em relação à sua carreira, em relação a seguir ou parar, ou voltar para o presencial ou ficar. Então, isso foi uma coisa que me chamou a atenção também. Revisitou o teu trabalho, Clarissa? Revisitei o meu trabalho, com certeza. E mais uma situação, né, quando foi falado em relação à identificação com a empresa, né, que fica comprometida quando, né, quando se trata, né, considerando o maior volume de pessoas em home office. Na verdade, eu tive isso como gestora, né, eu tive uma experiência de gerenciar uma equipe mista, algumas pessoas trabalhando no presencial, algumas pessoas trabalhando em home office. E foi possível identificar esse distanciamento, né? Inclusive, um diferente entendimento em relação à comunicação, né? A mesma comunicação efetuada para o pessoal, as pessoas no presencial, ela era entendida de um modo diferente por quem estava no home office, em função de não haver aquele convívio, né? Como que é o normal, né? As pessoas chegam para trabalhar, elas conversam a respeito do que está acontecendo, conversam sobre coisas do dia a dia, depois sentam, vão ver o que precisa fazer no dia e trabalham. E a gente perdeu isso. E com isso a gente começou, eu percebi assim que as pessoas que estavam distantes, elas acabavam, a gente como gestor tem uma exigência maior na comunicação, né? E acabava criando alguns ruídos às vezes, né? Que isso causa sempre um problema maior. Então, como foi desafiador, né? Essa condução. Outra questão, desculpa se eu estou me estendendo, mas outra questão que eu levantei aqui, né, é o quanto esse contexto exigiu dos gestores, né, uma maior humanização do ponto de vista da liderança. Porque entender que o colega está com um filho em casa, às vezes está com um cachorro latindo no fundo, quando a gente está conversando com ele, coisas que há um pouco tempo atrás, né, que antes da pandemia eram consideradas, poxa, você não gerencia o teu tempo, você não te organiza, você não tem disciplina, passaram a ser vistas com uma naturalidade maior, porque você sabe que aquela pessoa ela mora num apartamento pequeno e é o único ambiente para o cachorro, para o filho, enfim, para ficar. E como a gente teve que se humanizar enquanto gestor, para que as coisas funcionassem melhor. E o meu quarto e último ponto é em relação à postura da liderança ali que o Alcides levantou, né, em relação a essas atividades propostas pelas práticas de ARH, né? A gente no banco, nós atravessamos, o banco é uma empresa de economia mista, e a gente passa por vários tipos, né, vários ciclos de gestão, e conforme o nosso presidente, a gente tem um modelo mais apertado, mais afrouxado, e nós atravessamos uma realidade na pandemia, e o que foi muito bom, de um estilo de liderança muito leve, onde a gente tem um presidente que brinca nas redes sociais, propõe vídeos engraçados, tem algumas coisas assim muito particulares, e isso reverberou de uma forma que essas práticas começaram a ser incentivadas, essas práticas de saúde no trabalho. Claro que nem tudo é cor-de-rosa, né, gente? Mas a gente vê assim, sim, precisa do apoio da liderança para que haja adesão a essas propostas. Ninguém vai levantar da sua cadeira para fazer 15 minutos de massagem se o líder não concordar com isso. Se o líder não condenar e dizer, oh, olha só, você tem meta para entregar, né? Então, desculpa se eu me alonguei, mas foram esses os comentários que eu queria fazer, porque eu acho que essa situação do home office, da pandemia, eu acho que trouxe um aprendizado muito profundo para todos nós, enquanto líderes, e eu entendo que o nosso papel para gerir toda essa mudança agora no retorno, ele é fundamental, né, para garantir a saúde das pessoas e a produtividade das empresas a partir de agora. Obrigada. Legal, Clarissa. Obrigada pelos pontos aí bem organizados que tu traz. Andréa. Então, eu ouvi a Vivian falando, me identifiquei, né? Porque eu trabalho numa empresa de saúde, sou RH da Unimed. Então, assim,
Não foi nada tranquilo esse período, né? Porque, enfim. Mas falando desse ponto da liderança, que eu acho que a Clarissa trouxe, e a Xana trouxe na fala dela, né? Não adianta nós, RH, ficar aqui inventando, né, uma série de coisas se lá na ponta não acontece. E ontem eu queria compartilhar, que eu acho que é um dado legal da gente compartilhar, que eu fui numa palestra da Gartner e eles apresentaram alguns dados de uma pesquisa de cultura em times híbridos, né, empresas híbridas. E tem um dado que corrobora muito com isso que a gente está falando, que eles fizeram uma pesquisa com 4 mil, mais ou menos, colaboradores ao redor no mundo, né, híbridos, e eles conseguiram mapear que as relações que a gente tem no presencial, né, eram mais fortes ali no nosso time e um pouco menos forte com outros colegas, com outras, né, áreas. E que no mundo híbrido, as relações mais fortes ficaram mais fortes e as mais fracas ficaram mais fracas. Então, mais do que nunca, a cultura do time, né? O que o gestor e o time combinam, ele está reforçado nesse momento agora, porque aquilo ali é o que é a relação do dia a dia. Então, cara, eles estavam falando lá de cultura, o quanto é importante cada time olhar para aquela cultura e dizer do seu comportamento, né? O que aquele time vai fazer frente a essa cultura. E não mais como a gente fazia aquelas comunicações, né? Que não, vai continuar tendo corporativo, mas a importância exatamente dos pontos que vocês estão trazendo, que é da liderança lá na ponta estar imbuída disso e poder passar isso para dentro do seu time, né? Então, só para corroborar, porque uma pesquisa que eu vi ontem e eu achei interessante aqui, porque eu acho que vem bem ao encontro. Estou vendo que a Luciane também entrou no grupo e quando a Andrea falou, eu lembrei, né, que acho que uns meses atrás a gente chegou a trazer também uma pesquisa da Gartner que falava dessa distribuição do híbrido, do síncrono, do assíncrono na gestão de equipes, acho que foi a Lu que trouxe, e faz todo sentido, né? Acho que a Vivian está com a mão levantada e puxa aqui a discussão, mas eu queria só fazer um comentário com relação também ao que a Ivon colocou ali no chat, né? Aproveitando aí os conhecimentos e toda a... Finalizou o teu doutorado, né, Ivon? O mestrado. Ah, quem dera o mestrado. Mestrado por agora. Área, né? Ok. Mas, Vivian, quem sabe tu puxa aí, depois a gente escuta a Ivon também. Tá fechado o microfone, Vivi. Dizem que foi a frase mais ouvida em 2020, né? Tá mudo. Então, só para não perder o hábito. Então, o pessoal comentava, né, que agora, dentro do RH, criar algumas estratégias, foi outra coisa, se o gestor não propiciar esses espaços. Então, mas agora bem uma questão pessoal mesmo, o grande desafio, né, que eu tinha junto com os nossos diretores ali, como meus pares da diretoria, era o seguinte: tudo que nós propuséssemos dentro do RH, palestra que a gente teve várias, live, convenção diferente, convenção que teve também a sala do café, mandamos as xicrinhas dos cafés, os cafés do presidente viraram online, as pessoas recebiam uma caixa, um kit, um bolinho, tudo que a gente propunha estava ok, né? O nosso presidente, nosso diretor, que legal, claro, vamos fazer, tudo ótimo. O grande desafio que eu dizia para eles: e vocês? Vocês estão trabalhando dentro do horário? Vocês estão conseguindo fazer intervalos nas reuniões? Porque o que a gente fala, gente, legal, nós temos uma área de comunicação super ativa, temos apoio, autonomia para, dentro de uma limitação financeira para ser uma empresa menor, mas tudo que era dentro de uma razoabilidade que foi proposto, tudo foi aceito. Campanhas de voluntariado da empresa para envolver as pessoas, já que, tipo, nós estamos atuando enquanto outros são fechados. Tudo foi muito ativo, né? O presidente, tudo que a gente chamava ele ia, live, brincava junto. Alguém falou que o presidente do Banco do Brasil brinca, cantava, tudo. Mas o comprometimento de não fazerem reuniões interruptas de 4 horas, que a gente sabe que o cérebro pifa, né? Tinha que ficar, gente, pelo amor de Deus, vamos fazer um intervalo. Né? Entre o próprio grupo da diretoria não se trocar mensagens nesse horário da noite. Né? Então, o maior desafio foi os próprios diretores se respeitarem dentro desse movimento, né? Porque eles eram o que vale é o que a gente está enxergando. Então, essa foi realmente a maior briga que eu tive, batalhas por hora vencidas,
vejo que a empresa saiu bem mais moderna e mais flexível, assim, ela quebrou alguns paradigmas que eram bem antiquadões, assim, ela saiu mais revitalizada, né? Hoje a gente tem uma pessoa só, né? Que ela é 100% home office, né? Ela nunca botou o pé na empresa, ela fica em outra cidade, e isso para lá era uma coisa impensável, né? E hoje todo mundo diz, não, funciona, tá bom, né? O próprio híbrido tá tranquilo, a empresa ficou mais jovial, mais moderna, abriu a cabeça para várias coisas, assim, mas muitas brigas realmente não conseguiram ser vencidas, que é o próprio estresse dos próprios diretores. A gente teve perda de diretores nesse tempo também, que saíram da empresa, se demandaram a tal ponto de não suportar mais tanto trabalho, mas que eles mesmos se colocavam em termos de exigência. Então, essa foi o maior desafio assim, do RH, né? Mudar o que as pessoas veem, e não o que o RH propõe, o RH comunica. A liderança pelo exemplo, né? Como é forte isso. Nossa, bem bacana, Vivian, isso que tu está trazendo. Eu fiquei pensando que, juntando até com as primeiras frases aqui que foi aparecendo no grupo, né, a reflexão de que na pandemia tivemos a reflexão da vida e da morte e tal. Eu fiquei pensando que também um movimento que se acelerou nesse processo de ir para dentro de casa, literalmente, é o desafio de ter que refletir sobre a própria vida, sobre a própria existência, né? E isso reverberou de forma muito diferente em cada lar, em cada pessoa. Acho que todas as discussões que a gente faz aqui hoje, por exemplo, elas trazem isso, né? Em mais de um momento ali eu ia escutando e colocando no chat, assim, é claro que a mobilização da mãe, né, de uma mulher que tem um filho pequeno, sobretudo, nesse momento, é super mobilizadora. Mas eu também fiquei pensando nos inúmeros exemplos que eu assisti de homens que se reposicionaram, né, e que a pandemia ajudou a tirar esse peso de que não, ele tem que estar na rua, ele tem que, né, ele não tem que se ocupar dessas coisas. Então, eu acho que foi um movimento que desloca muitas das verdades sociais que talvez já não caibam mais, sabe aquela coisa da roupa velha que deixou de servir? E eu acho que as organizações precisam olhar para esses movimentos que são existenciais, né, para então poder pensar em políticas, projetos que são mais funcionais, que são mais organizacionais do ponto de vista, né, prático falando. Se reconstituiu muito da compreensão humana dentro de cada pessoa. E isso aos poucos vai aparecendo numa fala aqui, num jeito ali, né? No que também vocês trouxeram bem lembrado de exemplo aí da grande renúncia. Travou para mim, eu não sei se foi a minha internet. Acho que foi a sua, já voltou. Uma pergunta que eu me faço é que será que essa nova reconhecimento agora do burnout recente como uma doença do trabalho, né, teria sido reconhecida antes da pandemia? Não sei. Acho que não. E ela vai trazer também suas dores e delícias, né? A gente sabe que terão juízes, terão ações absurdas contra as empresas, gerando às vezes custos desnecessários, as pessoas vão usar muito mal, até porque é uma coisa que é mais subjetiva, então ela cabe muita interpretação. Por outro lado, às vezes mudanças elas só acontecem quando de fato a gente é obrigado a colocar elas na pauta. E o burnout vai ser obrigado a ser colocado na pauta das empresas, já que ele virou uma doença de fato do trabalho. E eu acho que depois dos excessos que a gente vai passar, que vai passar excessos, como qualquer pêndulo, né, até chegar no meio termo, ele oscila muito. Eu acredito que depois de passar o excesso, a gente vai sair melhor ao reconhecer o burnout como uma doença do trabalho, sim. Com certeza. Ivon vai nos ajudar aí com ideias. Eu amei ouvi-los falando a respeito do tema de saúde dentro dessa questão inovadora do trabalho híbrido. E, de fato, eu estudo o tema, trabalho há 24 anos na área de segurança e saúde no trabalho e agora terminei o mestrado em TI, gestão em saúde, e eu sou adepta a uma metodologia internacional baseada nos modelos da OMS,
que no caso é um método americano, né, o Total Worker Health, que acho que traz uma visão sistêmica muito inovadora para profissionais de RH, porque o tempo em que as áreas trabalhavam de maneira em silos, onde tu tens a equipe responsável pelos programas da saúde, da segurança do trabalho, e as equipes de políticas de bem-estar corporativo ou de políticas de remuneração, de diversidade, de inclusão, todos em silos separados. Esse tempo acabou. E já há muitos anos, os modelos internacionais pregam que essas equipes precisam dar as mãos em comitês, em times, em grupos, né, por desafio. E aí eu defendo, assim, para o meu assado, a questão de a gente olhar as informações e os dados de afastamento, de absenteísmo, de rotatividade, de turnover, né? Agora eu venho trabalhando com os projetos do GPTW e vocês têm que ver que incrível que é, assim, é inadmissível a gente se comunicar nos grupos de WhatsApp com os colegas do GPTW fora do horário comercial, assim. Ninguém manda nada depois das 5h30, 6 horas, assim, não se comunica. E é uma questão de cultura, é uma questão de respeito às boas práticas, né? Mas o que eu queria, assim, comentar é a importância de talvez se despir da roupa velha do programa de ginástica laboral, daquelas coisas de yoga, né, mindfulness, e de fato enxergar a dor das pessoas e aquilo que faz sentido para cada perfil de equipe, de grupo, no horário em que faz sentido, porque eu acho que um novo movimento ainda para alguns setores de atividades econômicas, não para todos, é até uma flexibilização de jornada, né, de horários, em que essas entregas ocorrem. Dentro da área da TI, por exemplo, muitos já pregam isso, assim, então, tentando conciliar com outras questões da vida pessoal. Eu tive uma época num projeto no Canadá, e isso era 2005, e eles já, numa empresa de segurança e saúde no trabalho do governo canadense, eles já pregavam que se as pessoas comprovassem que faziam atividade física, independente de onde, em que clube, em que academia, mas se elas conseguissem comprovar e os indicadores de saúde estivessem melhorando, enfim, ela tinha 1 hora a menos da jornada de trabalho para cumprir no dia, né? Então, ela era paga por 8 horas, trabalhava 7. Então, assim, repensar os modelos, né? Repensar essas formas, e não obrigar mais goela abaixo aquele momento da ginástica, que é uma obrigação. E no trabalho do mestrado foi bárbaro, porque a gente olhou esse modelo mais sistêmico, assim, num complexo hospitalar, com 7.000 pessoas trabalhando antes da pandemia. E apesar de uma série de benefícios serem ofertados em termos de programas de qualidade de vida, as pessoas não se sentiam legitimadas a participar em muitos programas, porque o gestor não apoiava. Né? Então, o líder não comprava a temática e a cultura de saúde e bem-estar, e nunca aquela equipe se sentiria permitida a participar. E também, assim, não havia um olhar sobre a jornada de trabalho, a flexibilidade. Então, em muitos casos, as pessoas não se sentem apoiadas para participar, porque, como vocês disseram, tem meta para entregar, está devendo o trabalho, não é ali o momento nem o horário, né? Então, acho que esse respeito, esse olhar mais ampliado vai acontecer. E em relação ao burnout, só para finalizar, eu acho que ele seria reconhecido, sim, independente da pandemia, porque a gente tem indicadores nos mostrando isso já desde 2013, 2014, nos sinalizando que em 2030, talvez a gente consiga enxergar que vai ser a primeira causa de afastamento, né? Porque tem muitos casos que são registrados como não acidentário, né, que é o não ocupacional. Eles vão para um registro previdenciário como um problema de saúde mental do sujeito, né, de uma ordem pessoal, mas que, na verdade, tem um cunho e tem um fortalecimento das questões relacionadas ao trabalho. Então, assim, em 2015, 14,
Eu já trabalhava num centro de inovação para fatores psicossociais para atender o Brasil inteiro, na empresa em que eu trabalhava, já se preparando para auxiliar as indústrias nessa questão do alto índice de registro de afastamento acima de 15 dias por questões de saúde, de adoecimento mental, né? Então, acho que isso é algo inevitável, a pandemia só acelerou e colocou no colo do RH esse compromisso de trabalhar isso internamente na organização, né? É isso. Adorei a pauta, vocês são incríveis. Tá excelente ver a contribuição de cada um, assim. Eu acho que a Eliane e a Andréia, é isso? Quem primeiro, Déia? Eu não sei qual foi a ordem. Eu acho que tu mesma, Eliane, pode falar. Não, eu só fiquei pensando, assim, a partir da fala da... Desculpa, eu não consegui ver teu nome. Da Ivon. E de outras, assim, né? Que vocês disseram, né? Ninguém manda nada depois do horário e tal. E aí, cada um do seu jeito, por favor, mas me bateu assim, mas ninguém manda nada, de alguma forma a gente também está definindo qual é o horário possível para mandar, né? Que é um pouco na linha do que a outra pessoa tinha falado ali do macaquinho, né, que passa no outro. Mas se é para ser um horário flexível, a pessoa tem a possibilidade de escolher se ela quer trabalhar e mandar a mensagem de noite ou se ela quer escolher e mandar de dia. Cabe ao outro decidir se ela vai querer ler de manhã ou se ela vai querer ler de noite, né? Então, me bate um pouco também o quanto a gente precisa, talvez, permitir que o outro seja o outro diferente do que a gente é. E tá tudo bem, desde que a gente consiga se colocar no nosso espaço de limite, né? Então, enfim, desde que fique tudo bem mesmo, né? Desde que isso não seja ponto de cobrança. Né? Exato, desde que entenda que o fato de eu mandar não significa que tu tem que ler naquele minuto, significa que é o meu horário possível para poder mandar aquilo, porque agora, sei lá, as crianças dormiram, eu consegui chegar, ou eu consegui parar, não sei. Aí cada um na sua história, né? Mas, enfim, era nessa linha. Primeiro, quero pedir desculpas que eu me ausentei aí, né? Mas aí voltei correndo e consegui reconectar. Vou cuidar aqui a minha fala, porque eu não sei nem o que foi discutido nesse intervalo, mas eu acho esse tema super instigante e não podia deixar de vir aqui, né, rever a Vivian, né, Vivian? A gente se vê tão pouco, né? A gente tem uma super conexão, mas se vê bem pouco. Eu fiquei pensando algumas coisas do que se falou, né, sobre os dois temas, a questão vocês trouxeram a grande renúncia e agora falaram sobre burnout, e eu fico pensando que eu li há esses tempos um artigo que falava muito da questão da grande renúncia vinculada aos ambientes tóxicos, né, às culturas tóxicas, né, e quanto que a gente, se por um lado se aprendeu alguma coisa, eu acho que por outro lado a gente está num momento de muito risco por uma questão de retomada, de tentar recuperar algumas coisas, até mesmo, obviamente, de produtividade, de indicadores, e eu tenho percebido isso nos ambientes que eu tenho circulado, né? E falando sobre essa questão do gestor que não dá tempo, que está sempre, que acha que é bobagem algumas coisas e que imprime esse ritmo, o que eu vejo muito também é que ele está sendo cobrado dessa mesma forma. Então, ele só está cascateando aquilo que está vindo de cima. Né? E nesse nível, não se discute essas coisas. Nesse nível, isso é velado. Né? Até porque ele nem tem, não é nem socialmente... Opa, a minha conexão caiu. Não, tá bem, André, estamos te escutando. Não, tá. É que vocês congelaram todos para mim, então eu achei que eu tinha saído do ar. Então, eu queria só trazer essa questão, porque eu acho que isso é muito importante, né? Porque enquanto a gente não muda isso lá no topo, a gente não vai ter essa força para cascatear, até mesmo para essa interpretação correta do que é esse, né, desse burnout, como a Vivian falou, que a gente vai ter alguns mitos em relação a isso, de como que a gente vai falar sobre isso, né? Então, só dar esse pitaco aqui.
Me perdi nas mãozinhas aí. Acho que tem... Tô vendo aqui que tem ainda a Eliane. Eu queria só... acho que a Eliane falou... E fazer só 2 comentários, né? Não sei se vocês leram a revista Você S.A. desse mês, que a capa da revista é burnout. Né? Então, trazendo esse tema aí que está super em alta. E aí, esse tema linka muito com outro tema que a gente está ouvindo muito falar, que é o da segurança psicológica, né? Então, assim, será que eu me sinto segura para dizer para o meu chefe, olha só, depois das 6 eu não vou ler mais tua mensagem? Tenho medo, as pessoas têm medo de dizer isso, elas não falam. Né? E assim, a gente percebe que isso é top-down, as pessoas não, as de cima não respeitam, as de baixo não respeitam, e assim vai indo. Eu estava até me preparando um pouquinho para esse nosso bate-papo, eu estava vendo que os grandes influenciadores do retorno presencial foi a alta liderança. Né? Só que as dores da alta liderança são dores completamente diferentes do pessoal do operacional. Eu não posso pegar um diretor que tem uma posição de ter uma empregada, que tem uma babá, que tem um colégio particular, que pode ter uma série de influências, de benefícios, né, que essa posição dele traz, e comparar com um operador que vai pegar 2, 3 ônibus para chegar no seu trabalho, que vai demorar 3, 4 horas, que deixou o filho num colégio estadual, no municipal, que às vezes não tem horário, que tem que buscar, não tem quem fique, né, a escola fechou. Então, essa questão toda de burnout, de segurança psicológica, ela vem de dores diferentes também. Né? A dor do executivo lá de cima do topo da cadeia é muito diferente da dor do operador. Né? Então, eu acho que quando a gente tem que fazer essas análises, quando a gente vê que os gestores estão pedindo, mandando mensagem depois do horário, e ajudar eles a fazer esse tipo de reflexão, né? Quando tu pede isso, tu entende que tu está pedindo para o teu colaborador deixar a família dele, que ele já quase chegou em casa super tarde para fazer isso, enquanto às vezes tu foi com um motorista para tua casa, né? E existe isso, né? Foi com o teu Uber para casa, bem tranquilo, mandando mensagem. Então, esse papel nosso como gestores e pessoas de RH é muito forte. Então, o papel da segurança psicológica, esse assunto de segurança psicológica nunca foi tão forte como a gente está vendo nesse momento. Né? E eu acho que vai ser o assunto do momento. A gente vai falar muito sobre isso nos próximos meses, porque o retorno presencial vai nos trazer outras dores que a gente ainda não conhece. Então, são coisas novas que estão chegando para a gente que a gente vai ter que se atualizar também, né, do que está vindo. Eu vou pegar aqui o gancho com a Xana, que eu não posso deixar de pegar. E abrir o coração aqui, ó. Assim, ó, e algumas pessoas na alta gestão, eu lido com diretores, com conselho, entendem a questão da segurança psicológica do burnout, se esforçam para e tentam, acertam e erram. E outras não adianta. É como se tu falasse japonês, a pessoa falasse russo. Nesses casos, eu usei, de fato, a coisa seguinte, olha. Vai da causa trabalhista, vai ser alta, e ai de ti. Pegou no bolso, é isso aí. Se der causa trabalhista que vai dar, eu vou para cima de ti. Né? O custo vai ser teu. Aí a pessoa, tipo, tá. Daí deu uma melhorada. Então, às vezes, quando tu não consegue entrar pelo lado da consciência, tem que se entrar pelo lado da palavra que a pessoa fala. Né? Então, só dividir um pouquinho esse conceito, assim, alguns não entendem, não adianta. É um modelo mental tão fixo, que vem de um outro momento de mundo, de vida, de tudo, pensando que são pessoas 50 a mais, a maioria dos diretores que levam são 50 a mais. Eu sou uma também, mas me considero renovada. Mas, então, às vezes tem que dizer, olha, então não vai por aqui, vai por ali, mas para tentar de alguma forma, acho que esse é o nosso papel como RH, sabe? Mostrar no espelho e dizer, olha, cara, te olha aqui, é esse que tu tá sendo. Não, acho que se tu chegou a ser um diretor de empresa, tu já tem que estar pronto, preparado para olhar um espelho e ver que às vezes as coisas não são tão bonitas e o nosso papel de RH é mostrar, olha, esse é o teu espelho. Esse espelho aqui não é um espelho mais que no mundo do trabalho hoje os talentos vão querer conviver. Então, só esse momento. Eu fico muito brava com isso, por isso que eu falei aqui. Então, eu levo essa brabeza quando vejo as pessoas que tu não consegue pelo bem mostrar, tu vai lá e diz, olha, cara, é isso que tu tá fazendo pela empresa. Desculpa, me estendi. Minha internet está com instabilidade, eu estou um pouco lá, um pouco aqui, não sei se estão me escutando. Mas, Vivian, eu vou engatar nessa tua fala, mas antes eu quero passar para a André, que estava com a mão levantada, né? Ficou sem querer, Patrícia. Foi da outra vez ainda. Ah, tá. Então eu posso falar? Posso pegar essa carona? Estava escutando a Vivian e estava pensando numa pessoa
que é a presidente de um grupo familiar bem grande, assim, né, e que se dispôs, porque vai ocupar um outro lugar na família agora, enfim, a fazer um trabalho de desenvolvimento, enfim, e de suporte também, né, envolvendo a ICO. E nesse processo, né, eu acho que todos esses estágios que a Vivian foi falando, assim, eu fui identificando, né, e fui pensando que eu acho que uma das coisas mais difíceis é acessar, como a Shana dizia, né, a essas dores de quem aparentemente não tem a dor, né? Ou, mais do que isso, acessar a dor, ou convidar para que essa pessoa olhe para uma dor que ela não precisa olhar, aspas, né? Porque está no comando, está andando tudo bem, quer dizer, ela tem, inclusive, esse álibi de projetar no outro, né, os seus incômodos, porque isso faz sentido funcionalmente, organizacionalmente. Então, nem todos vão se dispor, mas eu acho que a gente tem que falar de uma forma muito ampla, né, de segurança psicológica, principalmente quando a gente está falando com o topo da organização. Porque, frequentemente, as inseguranças psicológicas de quem está no topo mesmo, na estratégia do comando, elas se desdobram em culturas tóxicas. Né? E é um fio da navalha bem difícil de lidar, bem difícil. Né? Mas também que dá grandes alegrias quando há algum deslocamento, né? Quando essa pessoa consegue... Eu falava muito aquela frase, né? Cuidado com o vazio de uma vida cheia demais, né? Aquelas pessoas que olham e dizem, não, tá tudo andando bem, tá tudo funcionando bem, né? E, na verdade, tem que estar lá 12 horas, tem que estar sobrecarregada, porque, enfim, né? Há outras dores. Mas era só isso, assim, Vivi. Obrigada pela abordagem que me remeteu a esse exemplo aí. Freitas, eu não estou vendo mais mão levantada, não sei a que pé estamos aqui. Eu estava lendo o chat aqui e concordo com que a Ivone colocou, né? Acho que essa reunião foi uma melhor dos últimos tempos. Eu ia brincar que eu ia falar que foi a melhor de 2022, mas eu concordo com ela que foi a muito boa, né? Sem desmerecer nenhuma das anteriores, mas eu acho que porque essa pegou um tema que a gente está vivendo, né? Então, eu acho que tivemos várias contribuições, inclusive eu estava na aula desde 2 horas com o pessoal da Receita, saí, vim direto, até o Alcides veio junto, né? E aí eu fechei a minha câmera e fiquei em pé aqui, fazendo meu laboral e acompanhando a reunião. Mas eu gostei bastante e eu acho que, né, a Vivian aí e a Shana conseguiram, né, mesmo sem combinar, mas se combinaram muito bem ali na fala, né? E uma complementou a outra. E aí o que foi mais legal foram os exemplos e as experiências que vieram, né, de cada um de nós aí que pôde participar. Para mim foi bem gratificante, mesmo, né, ficando aí engatando, sentado aqui 4 horas aqui, mas valeu a pena, eu só tenho a agradecer, né, a Vivian e a Shana aí por esses momentos aí que a gente passou. Eu acho que agradecendo a Shana, a gente também agradece a Luísa, né, que foi quem se prontificou a arrastar a Shana para cá. E eu queria fazer um comentário, assim, a partir também do que o Freitas está colocando, né, que é a melhor reunião de 2022, né, Freitas? Que coisa boa a gente começar a primeira reunião do ano com essa verbalização ali da Ivone, né, a melhor dos últimos tempos, ou seja, significa que a gente está andando bem e que isso é um anúncio aí de 2022 com encontros igualmente legais, né? Isso é bem bacana. Mas eu sempre olho para esse espaço de grupo como essa oportunidade da gente aproximar muito realidades diferentes, momentos diferentes, né? Egressos, pessoas de mercado. Eu estava vendo antes, não sei se ainda está aqui, mas a Rossana, que nos acompanha há tanto tempo, é uma pessoa bem focada em mercado, assim como outras, né? Cada uma que eu poderia falar. Mas também é um espaço de produção acadêmica.
E deu a coincidência, foi uma grande, bela coincidência, né, de que a Vivian, que hoje vem aqui, né, como egressa desse mestrado aqui em Gestão e Negócios, teve essa semana o aceite do seu artigo de Poitiers, né, numa revista bem bacana, né? Temos muito trabalho pela frente ainda, né, porque é um aceite com revisões. E eu fiquei pensando, Vivian, que talvez esse teu trabalho, né, se fosse feito num pós-pandemia, com certeza traria um quarto paradoxo, que é o paradoxo do espaço-tempo que está vivenciando e que não tinha lá na literatura, né? Então, está aí talvez um gancho para a gente reforçar o teu trabalho. E fiquei pensando também que, ao ser tu a pessoa que propôs essa discussão, fala do quanto que teu olhar, né, realmente é um olhar que moldou a percepção de paradoxos, né? Não é à toa que vem de ti esse tema, né, e com essa discussão. E Shana, maravilhoso essa representação jovem e ativa aí da Gerdau no nosso grupo. Volte outras vezes, né? Freitas? Não, eu só não queria perder a oportunidade do que você falou, mas não queria te interromper, que nós fizemos ali no final do ano, início do ano, um levantamento, né, com quem tá no grupo, né, aí a Cíntia e a Luísa fizeram esse levantamento, e não foi aqueles levantamentos que a gente faz só pro forma, e a gente estava lendo junto, né, e aí quando a gente leu a ideia do trabalho da proposta da Vivian, né, aí a gente, eu e a Patrícia, a gente estava junto assim, falou assim, pô, esse tema aqui vai dar caldo. Além dele ter um título assim muito bacana, bem criativo, né? Então o título veio da Vivian, né? Daquelas propostas aí que vocês, né? Quem pôde responder, né? E da mesma forma, não precisa esperar o próximo levantamento, né? Quem tiver sugestão de tema, né? Nós já temos nosso pré-planejamento, mas tudo é flexível, é possível trazer novas ideias, às vezes surgem novos temas a serem abordados. Então, todos, né, são responsáveis aqui por esse grupo. A gente apenas está no papel de organizar, né, vamos dizer assim. Então, agradecer a Cíntia também, a Luísa, que fizeram esse papel e quem, né, não respondeu, a Luísa colocou aqui no Forms, tem a oportunidade de trazer aí temas, sugestões, e eu coloquei também ali o nosso grupo no LinkedIn, que a gente tem ali para divulgar e compartilhar informações aí de uma forma mais direta. Então, era só mais essas informações administrativas, Patrícia. Da minha parte, era isso. Na linha do administrativo, eu acho que o encontro de maio, a gente tem um encontro bem acadêmico, que vai ser a preparação das bancas de projeto, né? Então, temos candidatos aí, Andressa, Andréia, talvez mais algum outro mestrando, para fazer o que a gente também faz nesse grupo ocasionalmente, que é a apresentação dos projetos de pesquisa antes da banca de qualificação. Clarissa passou por isso, né? Georgiana veio depois com o trabalho pronto, mas também ocupou espaço, a Vivian também, né? E estamos Patrícia, estamos prevendo a volta do encontro presencial híbrido, né? Híbrido. Junho, né, Freitas, que a gente tinha mais ou menos desenhado. Leva um bolo. Um bolo? Aí vamos leva o bolo, leva o bolo. Incrementos, porque nunca volta igual ao que já foi, né? Esse, para mim, é o mantra, assim, né? Eu quero voltar levando as delícias que a gente já aprendeu, né? E ressignificando as dores, porque senão não vai ter valido apenas esses 2 anos, né, de pandemia. Então, a gente volta repaginado, diferente, com o melhor dos 2 mundos. Isso, para mim, é a diretriz, né? Não, sem dúvida, né? Nesse caso, a gente vai manter o híbrido que a gente conversou, porque a gente sabe que tem contribuições valiosas, tem pessoas de fora do estado, pessoa que está viajando e quer participar, então, mas seria muito bom, assim, contar, né, com a presença física aí de quem puder ir. Mais para frente a gente vai divulgar. Acho que era isso da minha parte, Patrícia. Da minha parte também, o espaço está aberto aqui, sempre só lembrando e agradecendo, além de cada um de vocês, né? Nem que entre só para dar aquele oi, assim, agradecer a Shana de novo, né? Que veio
pela primeira vez nesse grupo, Vivian, por retornar tantas vezes diferente aqui, a cada um de vocês que nos acompanham e trazem contribuições riquíssimas, a sua experiência, fiquei com vontade de ouvir um pouco demais aí de experiência de cada um que está aqui, mas agradecer, assim, muito, né, as nossas queridas bolsistas, a Cíntia, que pula da foto para viver essa realidade com a gente há 2 anos, né? A Luísa, mega atenta, parceira de time, que também estava naquela foto, né? De alguma forma, porque super apoia e ajuda aí a todas as transformações que a gente faz. Estou pegando lá aquela foto de impacto, né, Vivian, da maternidade, que eu acho que ela atravessou a todos nós de forma diferente, né? Então, só agradecer, convidar depois vocês a acessarem o grupo no LinkedIn, o canal do YouTube também, para ver o vídeo de novo aqui, certo? E, Patrícia, Abril a gente volta. Oi, Freitas. eu cheguei atrasado, não sei se você comentou, né? Então, a gente vai... Se você comentou, perdão, se tem algum problema da gente colocar essa gravação no YouTube, né? Já comecei por aí, Freitas. Termos da anuência, então, feito. Check. Não, é porque eu cheguei atrasado, então Mas tranquilo. valeu a lembrança, sempre, né? Tá bom? Eu queria agradecer também aqui o convite, né? Dizer que eu fiquei muito feliz de poder falar desse assunto. Eu acho que só da gente poder estar discutindo esse assunto, a gente tem que estar muito feliz, né? E estar muito grato, porque a gente já chegou num momento que a gente já nem sabia mais se a gente ia poder falar de uma volta ao presencial. Então, a gente está falando disso, eu acho que já é um super ganho, já tem, assim, uma doçura diferente. Fico sempre à disposição, porque precisarem, né? A gente está aqui disponível, eu como as outras pessoas da Gerdau também, para vir aqui apoiar vocês, ajudar para fazer essa troca. E eu sou uma fã de grupos de pesquisa, eu acho que é assim que a gente vai construir pessoas melhores, gestores melhores, e assim que a gente vai poder contribuir mais também para os colaboradores, enfim. Tá bom? Então, meu super obrigada para todos vocês aqui. Valeu, obrigada. Obrigada, gente. Finalizando aqui oficialmente a gravação, então. Bom revê-los.